E aí galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse vídeo aí para comentar sobre o jogo entre Corinthians e Mirassol, jogo polêmico aí, onde marcou a classificação corintiana, né? Mais um jogo polêmico, eu acabei não comentando no último vídeo, teve um problema aí de memória no celular, eu tinha que gravar o vídeo um pouco rápido, então por isso que não deu. Por isso também não tem uma qualidade tão grande aí neste vídeo, né? Tô fazendo webcam aqui do computador. Então peço desculpas aí. Vamos fazer uma análise mais crítica do jogo em si, né? Principalmente dos lances polêmicos. Né? Antes de qualquer coisa, se você é novo, deixa o like aí que ajuda bastante. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seus comentários aí embaixo, que sempre que coloco alguma coisa, sempre estou lendo e respondendo. Beleza? Então vamos aí para o vídeo. O Corinthians foi a campo com o mesmo time que venceu a última partida, né, contra o Red Bull Brasil, com Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto, Gabriel, Ederson, Ramiro, Luan, Matheus Vital e Jô. Esse foi o time do técnico Thiago Nunes, que repetiu a escalação para essa partida. Porém, né, mesmo com a liberação aí do Vitor Cantilho para aos treinamentos e também do Everaldo, ele preteriu os dois aí e nessa partida aí ele foi com a mesma escalação, poupando esses jogadores, né? Eu acho que é pensando mais lá para frente, na final do Campeonato Paulista, né, numa possível final ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, poder contar aí com esses dois jogadores bem fisicamente. O jogo em si foi um jogo bem truncado, né? As duas equipes ali fechando bem o meio de campo, se postando muito bem defensivamente, abrindo poucos espaços, né, no jogo em si como um todo. E no primeiro tempo aí nós tivemos apenas uma chance de cada lado aí. E coincidentemente, né, por ironia do destino, dois lances bem perigosos, né? Um deles o Cássio fez uma linda defesa numa batida de falta, né, aos 13 minutos. E aos 25, uma bola ali que o Carlos Augusto chegou, se impondo no campo de ataque, no contra-ataque que o Corinthians armou ali. Chegou na linha de fundo, rolou para trás e a batida, se não me engano, do Matheus Vital. A bola bateu na trave e depois bateu no braço do goleiro ali, acabando ficando para a equipe do Mirassol. Né? O Corinthians que se apresentou muito bem aí no primeiro tempo, tendo que criar jogadas, né? Esse é o grande problema que o Corinthians sempre teve, né? Não problema específico do Thiago Nunes, mas é mais de uma maneira geral, né? Então é complicado, né? A gente vê aí o Corinthians que tenta mudar a filosofia, mas acaba voltando na mesmice, né? Porque o Corinthians tentava criar e não conseguia, né? Mesmo com o Luan não participativo, mas não com tanta velocidade, né? Não com tanta aproximação no primeiro tempo. E o Corinthians ganhando muito na bola invertida, várias bolas ali pegando Ramiro e Fagner do outro lado sozinhos, em contrapartida do outro lado também, pegando o Matheus Vital e o Carlos Augusto muitas vezes sozinho lá também. Então isso mostra que o Corinthians vem mudando um pouquinho, vem se soltando um pouco mais. E as invertidas de bola que a gente só via ali com o Vitor Cantilho acabou aí aparecendo com o Ederson, com o Gabriel, até mesmo com o Avelar, o Gil, ali conseguindo fazer essa bola enfiada na linha de fundo, com as descidas do Fagner e do Carlos Augusto do outro lado. Então isso dava uma abertura muito grande, mas em compensação aí o Corinthians não conseguia ser eficiente, né? Por mais que chegasse ali na frente, além do lance da falta e o chute na trave do Corinthians, teve um outro lance ali. Teve uma falta antes, um lance antes que uma batida que a bola bateu no travessão do Corinthians, se eu não estiver errado. Mas foi uma falta que ela quicou e subiu, não foi nem no travessão, foi o Cássio que espalmou para fora.
O jogador levantou na área, a bola quicou no chão, subiu demais, o Cássio espalmou para fora, mas nada tão perigoso. E uma bola chutada cruzada, onde o Jô tentou bandar de letra pro gol e acabou errando o toque na bola, né? O Jô sem tempo de bola, querendo dar uma letra, né, para tentar abrir o placar. Mas isso se resume no primeiro tempo, um time do Corinthians esforçado, virando o jogo para buscar os espaços, contra um time do Mirassol bem postado e apostando nos contra-ataques, aonde conseguia sempre recuperar a bola do rebote. Então sempre ficava com essa bola de rebote e não tinha tantos problemas assim na questão de sofrer, né? Sofreu muito pouco, o Corinthians não conseguiu furar tanto assim a retranca da equipe do Mirassol. E aí passamos ao segundo tempo, né? Ao segundo tempo o Corinthians já começou aí bem eletrizante, né? É uma das poucas vezes que a gente vê aí o Corinthians mais à frente no jogo, né? Aos 8 minutos aí o Corinthians já teve uma oportunidade de fazer o gol, onde o goleiro fez uma bela intervenção. Aos 13, a equipe do Mirassol chegou pela primeira vez no segundo tempo, obrigando o Cássio a fazer uma grande defesa. E daí aconteceu um lance mais polêmico do jogo, né? É um daqueles lances que a gente... muitas vezes a gente culpa o VAR, culpa a arbitragem, mas eu vou culpar as regras como um todo, né? A gente pode colocar assim, não protegendo o time A, time B. No último jogo teve um lance ali imprudente do Fagner também. O árbitro e o VAR entenderam que pelo fato dele não ter acertado o jogador não merecia ter cartão vermelho, né? Por isso que ele recebeu amarelo naquele lance. Diferentemente aí de fora do VAR, né? Onde o Uribe recebeu um cartão vermelho por uma entrada semelhante, né? Então difere um pouco dos lances interpretativos, né? O lance interpretativo vai do que o árbitro que está analisando o lance interpreta no momento. O lance da expulsão do Juninho foi um lance onde o árbitro de campo interpretou como apenas um choque natural, o que não foi, né? O árbitro entendeu que foi apenas um choque natural, a bola seguiu e depois aí, se eu não me engano, o árbitro parou o lance pro atendimento do Carlos Augusto. O que aconteceu depois foi que, durante o atendimento, o VAR viu o lance, pegou imagens e chamou o árbitro para visualizar a jogada. O árbitro em si foi visualizar o lance e analisando, né, vendo a imagem em si, ele viu que o jogador chegou forte, chegou atrasado, né? Não queria que tenha sido tão imprudente, porque o pé não vem tão alto, mas chegou atrasado e acabou acertando ali o tornozelo do Carlos Augusto, que posteriormente mostrou em fotos que realmente não foi um lance um lance tão fraco, né, como poderiam se imaginar na partida, assim, um lance apenas de simulação, tanto que pós-lance ele acabou sendo substituído pelo Sid Clay, mas foi um lance que você vê que o jogador chegou atrasado, pegou o tornozelo do jogador do Corinthians e o árbitro entendeu que assim merecia ser expulso. Uma interpretação, né? Eu acho que poderiam mudar um pouco as regras do jogo, porque esses lances acabam ficando polêmicos, porque um jogo contra os jogos do Santos, os jogadores do Santos deram entradas semelhantes e acabaram sendo expulsos, né? Em contrapartida, o jogo do Corinthians, tanto um quanto o outro, mesmo com o VAR, acabou que em um deles foi expulso um jogador adversário, no jogo do Corinthians não foi, porque vai da interpretação do árbitro, que o árbitro entende que foi um lance faltoso. Então isso difere um pouco aí, porque ninguém pensa igual. Então você, por um jogo, o árbitro marcou uma falta, marcou um lance, expulsou um jogador por um lance. No outro, o árbitro, pelo fato dele ser diferente, pensar diferente, ele vai ir para aquele jogo, ele vai ver o lance e ele pode não entender da mesma forma que o outro árbitro entendeu.
porém acaba prejudicando tanto o time que acabou tendo expulso por uma interpretação errada do lance, quanto o time que nesse jogo acabou sendo beneficiado por um lance semelhante. E foi o que acabou acontecendo aí com o Corinthians. Um lance polêmico no jogo passado, onde o Fagner deu uma entrada ali temerária, bem semelhante à do Uribe, e recebeu apenas o cartão amarelo, que o VAR entendeu que não foi para cartão vermelho. E no outro lance, o jogador acertou o calcanhar do jogador, mas foi numa busca pela bola, e o árbitro entendeu que ao invés de só dar cartão amarelo, foi sugerido o vermelho, e ele acatou ali o lance. Lances polêmicos, eu acho que poderiam mudar a arbitragem, onde se acertou, você já deixar ali, ó, marcado ali no caderninho de regras de arbitragem, colocar lá, ó, se acertou o jogador uma entrada, independente da entrada que for, se acertou ele de uma forma onde não relou na bola, vai ser expulso direto. Se caso ele acertou a bola e depois pegou o jogador na intenção, aí é um lance que você pode dar um cartão vermelho também. Agora, se ele só acertou a bola e na sequência do lance acabou trombando com o jogador, não é nada. Ou o lance onde ele foi na dividida sem intenção nenhuma e acabou perdendo tempo de bola. Então, tem várias interpretações para o mesmo lance. Mas se você deixar claro lá nas regras, ó, se acontecer isso, é expulsão, não é a falta dependendo da gravidade da falta, você tem um cartão amarelo ou vermelho. Aí o jogador deu uma entrada imprudente, né? O jogador do Mirassol deu uma entrada imprudente. Para mim foi apenas para cartão amarelo, né? Porque ele chegou atrasado, mas foi para disputar a bola, o pé não veio alto, né? Porém o Carlos Augusto estava de lado e acabou ali pegando. Se ele não tivesse de lado, tinha pegado no peito do pé dele. Então foi um lance interpretativo. O árbitro entendeu que foi para vermelho e acabou expulsando direto. Mas essa é a polêmica aí não do VAR, não da arbitragem, mas sim das regras do futebol como um todo. Se você não pré-estipular que um lance X ou Y ele é passível de cartão vermelho, ele é obrigatório você dar cartão vermelho, você acaba criando essa lacuna onde a interpretação pode gerar erros e pode gerar problemas dentro de campo ou fora deles, né? Porque, querendo ou não, esse lance interferiu de certa forma na partida como um todo, porque o técnico do Mirassol já havia mexido no time para colocá-lo mais à frente, jogando no contra-ataque contra a equipe do Corinthians, e acabou perdendo ali o seu melhor jogador aí nessa volta da pandemia, que é o Juninho, que é um garoto aí, se eu não me engano é um garoto da base do Mirassol, que vinha fazendo um bom campeonato. Então é complicado, né? Você acabou quebrando o esquema tático do técnico, onde obrigatoriamente ele teve que mexer, tirando um dos seus homens de frente mais perigosos, que era o caso do Zé Roberto, para recompor ali o ataque com um outro jogador. Em contrapartida, né, o Corinthians acabou sendo beneficiado por isso, por um jogador a mais. Acabou aí já engatando 2 substituições, uma por obrigação, né, que foi o caso aí da entrada do Sid Clay no lugar do Carlos Augusto, e o outro foi o Janderson no lugar do Ramiro, para tentar ter uma válvula de escape aí mais ofensiva, já que o Corinthians não vinha sofrendo tanto defensivamente. As 2 substituições foram feitas logo na sequência. Aos 20 minutos acabou aí que o Corinthians teve mais uma oportunidade ali, onde o goleiro da equipe do Mirassol fez uma grande defesa, e aos 26 acabou saindo o gol do Corinthians, terceiro gol consecutivo aí do Ederson, em 3 partidas 3 gols, e de quebra os 3 foram de fora da área, ou seja, além de fazer 3 gols, fez 3 gols da mesma forma, ele que vinha sendo marcado desde o início da partida,
com essa brechinha aí no meio de campo, acabou que o jogador se desvencilhou dele por 2 passos e foi o suficiente para ele conseguir acertar o pé, e o goleiro ali acabou sendo surpreendido, porque o Jô e um zagueiro estavam bem na sua linha de frente. Na hora que ele viu a bola passando pelo Jô, ele tentou cair, mas não foi o suficiente para fazer a defesa e saindo o gol do Corinthians. 1 a 0 para o Corinthians. Com um jogador a menos, o Mirassol em teoria teria um problema, né, para chegar no ataque, né? E não foi o que aconteceu. Logo na sequência, o Mirassol chegou com perigo, obrigando o Garça a fazer uma grande defesa. O Corinthians, mesmo com a mais, acabou tendo alguns problemas com o contra-ataque. De novo, a segunda bola sobrava muito para a equipe do... Sobrava muito ali essa bola para a equipe do Mirassol. Então o Corinthians teve este problema. Deixa eu só confirmar aqui a entrada do garoto aqui, se foi antes ou depois desse lance, né? Porque a gente tem que ver certinho aqui, que eu não quero passar nada de errado aqui em relação aí aos nossos jogadores, né? 38. Ainda teve mais 2 oportunidades aí de chutes a gol antes das substituições do técnico Thiago Nunes, que foi aos 32 e aos 35, né, onde o Thiago Nunes tinha o seu contra-ataque, não precisava mais se expor, a equipe do Mirassol precisava se expor um pouco mais, mas o Corinthians chegava com mais perigo. A equipe do Mirassol não conseguia dar tanto perigo assim, e até aí aos 38 entrou o Arauz, né, e foi dele um outro chute, um chute bem dado ali, cruzado, onde o goleiro do Mirassol fez uma linda defesa. E querendo ou não, essa entrada do Arauz, essa posição que o Thiago Nunes achou para o Arauz, definiu ele muito bem dentro de campo de jogo, né? No último jogo ele entrou bem, participativo, teve a oportunidade de chutar da entrada da área, chutou também bem, se eu não me engano a bola o goleiro defendeu, o Júlio César defendeu o chute dele, e mais uma vez ali ele de novo solto, entrando dentro da área, coisas que o Luan não dava abertura, porque ele foi para a marcação para receber essa bola na ponta da área, ele se apresentando na entrada da área para receber a bola e chutar. Então ele estava bem solto ali na entrada da área, jogando a mesma função do Luan, mas com mais mobilidade. Eu achei muito oportuna aí essa oportunidade que o Thiago Nunes está dando pro jogador Arauz, e mostrando aí que ele tem um pouquinho de qualidade, mais que seja um garoto, não vamos colocar que ele é um craque ainda, mas tem uma vontade, uma mobilidade de qualidade para poder ali fazer os arremates na entrada da área, assim como o Ederson, e ele dá mais opção que o Luan, pelo menos nesse momento ele dá mais opção que o Luan. Para mim, poderia aí que ele fazer o teste aí, colocar o Arauz desde o início da partida, para ver se dá alguma mudadinha, ou pelo menos liga o sinal de alerta aí pro Luan, né? Que aparentemente ele está ali meio que sem entender, tá jogando no seu ritmo, tudo, acha que é o suficiente do jeito que ele tá jogando, e eu acho que precisa de um pouco mais de mobilidade. Talvez aí o Arauz ganhando essa vaguinha dele, assim como o Ederson ganhou a vaga do Camacho nessa mexida errada que o técnico Thiago Nunes fez, que foi corrigida no último jogo, onde eu falei que não via Camacho e Gabriel jogando juntos. Para mim os dois disputam a mesma posição de primeiro volante, e a segunda posição ali seria do Ederson ou do Cantilho. E o Thiago Nunes acabou fazendo essa mexida no último jogo, deu certo. Nesse jogo ele manteve, deu certo novamente. Então eu acho que ele pode dar umas mexidas aí, pelo menos para acordar
alguns jogadores, né? A gente viu aí que ele dando oportunidades para o Matheus Vital como titular, mesmo com a ausência do Everaldo, ele não optou pelo Janderson, que não vinha bem, optou pelo Matheus Vital, que mostrou ali uma certa vontade, uma certa mobilidade de chegar mais à frente. Então isso mostra que o Thiago Nunes está dando brechas, mostrando, ó, tem alguém pedindo passagem. Se você não jogar, aquela pessoa vai jogar. Se você não for para cima, aquela pessoa vai ganhar a sua posição. E foi isso que ele está fazendo com alguns jogadores. Achou o Ederson, que ele colocou lá no brasileiro, que foi colocado no brasileiro. No brasileiro? Não, acho que foi. O Ederson chegou no começo do ano, se não estiver errado. Me perdoe aí, fugiu da memória. Aí faz tanto tempo aí que a gente não vê sobre futebol e acabou fugindo. Mas a chegada do Ederson foi muito criticada, ele já ser colocado ali no time, né? No jogo que a gente estava perdendo. Talvez aí a visão dos treinadores naquele jogo foi realmente essa chegada de fora da área, que ele é bom, mas naquele momento não foi a melhor oportunidade que poderiam dar para ele. Nesses 3 jogos que ele entrou, os 3 jogos ele participou bem, chegou mais à frente e deu mais oportunidades para a equipe do Corinthians. Se eu não me engano, acho que ele entrou contra o Palmeiras também. Ele entrou em todos esses jogos da volta do Corinthians, né, da pandemia. Deixa eu só confirmar aqui. E mais uma coincidência não, né? O Corinthians fez todas as mexidas, né? Deixa eu só confirmar se contra o Palmeiras ele entrou também no jogo. Não, contra o Palmeiras ele entrou também. Então ele entrou no jogo, ele entrou em todos os jogos, né? Ele entrou em todos os jogos do Corinthians nessa volta da pandemia e em 4 partidas fez 3 gols. Então isso mostra aí um belo aproveitamento dele, aonde ele participou diretamente de todas as vitórias do Corinthians dessa volta da pandemia. Ou seja, um grande destaque aí pro garoto que vem pedindo passagem. Cantilho aí com seus problemas, tanto extra-campo como dentro de campo aí por causa da Covid. Então, extra-campo aí, contratos, problemas de pagamentos que ele está sofrendo. Então, ele pelo menos está tendo a oportunidade aí de mostrar serviço no lugar do Cantilho. Esperamos aí que o Cantilho esteja tudo resolvido para ele poder ter uma sequência também. Foi muito pouca chance que ele teve. Então, quando ele começou a entrar no ritmo, teve o problema da pandemia. Então, espera aí que nesse próximo jogo o Ederson vai começar jogando, mas pelo menos o Cantilho tem uma oportunidade aí no decorrer da partida. Jogos esses que já estão marcados e datados, né? Quarta-feira, 9h30, Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. E no sábado, dia 8/8, às 4h30 da tarde. Não sei se esse jogo será televisionado, o jogo da final. Talvez seja, mas eu acho bem provável que eles deixam exclusivos para o Premier, né? Infelizmente. Às 4h30 aí, na Arena do Palmeiras. O jogo foi polêmico, o Corinthians pode ter sido beneficiado aí de alguma forma. Teve um outro lance aí no final do jogo, um possível pênalti aí num lance ali onde o Gil se enrolou ali com um atacante. Muitos entenderam que foi pênalti, outros não. Como eu disse, lance interpretativo, a culpa não seja só do árbitro, porque tem muito lance que você tem que interpretar e às vezes a sua visão de um lance não é a mesma visão do que um outro árbitro teria. Esse árbitro apitou muito bem a grande parte do jogo. Tinha apitado o primeiro jogo entre Corinthians e Mirassol na temporada, onde foi 1-1, mas essa partida acabou aí por causa do VAR também, né? Porque se não fosse o VAR, ele não teria dado a expulsão. Então o VAR interferiu na decisão dele no primeiro lance. E no segundo lance ali, ele manteve a decisão dele. O VAR também não interferiu. Então, em teoria, ficou elas por elas, né? Mas, o que vocês acharam do jogo? Comente aí embaixo. Qual a opinião de vocês sobre a próxima partida aí do Corinthians?
final. Corinthians aí que de possível rebaixado e desclassificado para uma final contra o próprio Palmeiras, que ajudou aí nessa caminhada rumo à final do campeonato, né? Se não fosse aquela vitória contra o Palmeiras, o Corinthians não estaria nessa final. Qual que é a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Assim que vocês comentarem, estarei respondendo vocês. Deixa o like, que ajuda bastante se você ainda não tiver deixado. E se inscreva aí no canal se você ainda não for inscrito. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Desculpa pela qualidade do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.